eu decreto, a partir de agora, aberta a Semana das Mães, que estão aqui, inclusive, muito bem representadas pela atriz, empresária, videocaster e, claro, mãe da Titi, do Bless e do Zion, Giovanna Eubank. E olha só, gente, que bacana. Enquanto o Brasil está debatendo a regulamentação das redes, o que a França está fazendo? Ela está discutindo uma lei para regularizar o conteúdo que os pais postam dos filhos. E aí fica aquela pergunta, né? O que é superexposição e o que é superproteção? Como é que a gente equilibra tudo isso? Como é que você e o Bruno decidem o que vocês vão colocar nas redes dos 3 herdeiros de vocês e o que vocês dizem, não, isso aqui não é para as redes, isso é nosso. Como é que rola essa escolha? Olha, Manuel, isso já foi uma grande questão, assim, entre nós, né? Assim, no início da minha paternidade, da maternidade, paternidade do Bruno, a gente queria não expor, né, os nossos filhos e queria guardar pra gente. Não entendia, a gente demorou a entender, assim, o nosso processo do que é ok expor e o que não. A gente teve no início uma reunião com um empresário, assessor, a gente falou, a gente não vai expor mais nada, não vamos postar mais nada, isso é ruim pra gente, ruim pro nosso trabalho, porque as pessoas acabam querendo saber mais dos filhos do que do nosso trabalho, né? E por um mês a gente conseguiu. Depois foi por água abaixo, porque aí, meu amor... Vem a mãe coruja, o pai coruja. Aí entra a nossa vaidade de mãe e pai, sabe? Eu via as minhas amigas, primas, né, que não são conhecidas, colocando os filhos lindos, fofos, inteligentes. Eu também queria mostrar como os meus filhos são lindos, fofos, inteligentes e... Então, assim, a gente, obviamente, eu e Bruno... A gente tenta equilibrar, a gente não quer nunca expor eles de uma maneira onde eles se sentiriam mal. Acho que a gente pensa nisso antes. E tenta equilibrar, porque existe a nossa vaidade de mãe e pai também. Eu vejo que tem uma coisa muito legal. Você tem uma missão de uma educação antirracista, não só dos seus filhos, como dos amigos, da família toda, que precisam entender essa educação antirracista. Até que ponto colocar na internet e trazer as situações que acontecem com seus filhos contribui para isso, Joe? As situações, você diz o quê? As situações que a gente já viveu. Que a gente já viveu, que vocês já viveram, que inclusive de racismo. Impactou o mundo inteiro. Bom, essas situações, na verdade, elas foram expostas, né? Não fomos nós que acabamos expondo a situação. Elas foram expostas por conta da internet. Sim. E tudo mais. Eu, obviamente, se eu pudesse, eu não iria expor essas situações, né? Mas elas acontecem. Mas mais que isso, desculpa te interromper, tem uma coisa que eu acho que, mais do que a super exposição a gente está até falando dessa coisa que rolou em Portugal, mas mais que isso, eu acho que o seu trabalho diário de autoestima, de educação mesmo, de falar, você é um rei, você é fodão, você é legal, você é lindo. Isso é uma educação antirracista. Sim, aí sim. Nas pequenas coisas. É um trabalho árduo, assim, né, Manuel? Você sabe muito bem. São diversas questões, assim, e que eu tenho que aprender, e Bruno também, no dia a dia. Né? Meus filhos agora, a Titi está com 9 e Bless está com 8. Então, eles já começam agora com algumas demandas emocionais e psicológicas, não só relacionadas à cor da pele, mas também à adoção. Então, são diversas questões, assim, que eu fico exausta, assim, emocionalmente, para falar a verdade, né? As pessoas me perguntam, como que é essa educação antirracista? Nossa, parabéns. Para mim, não é fácil, é muito difícil, assim, até porque eu tenho aprendido, eu tenho que estudar para poder ensiná-los no dia a dia, deixá-los fortes, né? É um trabalho, assim,
que é sabe muitas que... vezes muito cansativo, mas que no final das contas eu vejo que está dando resultado e os meus filhos são muito orgulhosos, assim, de quem eles são, de onde eles vieram, das suas origens, da sua cor. Mas é um trabalho diário mesmo, assim. Muito bem feito, diga-se de Obrigada. passagem. Não, mas é verdade mesmo. Ô, Chico, meu parceiro, Diga, meu. A regra da vida é meus filhos, minhas regras, ou, na verdade, a gente precisa entender quando está sendo abuso, quando um toque de um amigo está dizendo, talvez essa regra que você está aplicando com o teu filho não é tão legal. Como é que a gente relaciona com isso? Você que também é pai. Eu sou muito marcado por uma perspectiva de educação que considera que até um bebê é um sujeito. Assim, até um bebê deve ter uma dignidade de ser escutado. Eu sou radicalmente a favor de uma educação por linguagem, por conversa. Tem essa psicanalista, quem me acompanha aqui já me viu falar dela várias vezes, que é a Françoise Doutor, uma psicanalista francesa do século XX, que acreditava que um bebê de 6 meses deveria participar de uma conversa sobre divórcio. Eu venho dessa escola. Então, de fato, assim, quando eu fui agora na Madá, né, que é a minha filha mais nova, está com 2 anos, quando eu fui educá-la a dormir bem uma noite inteira, eu conversava com ela antes de dormir. Explicava para ela a importância do sono, para ela e para as pessoas da família. Não quebra minhas pernas. Sim, mas é verdade. Papai precisa trabalhar, mamãe precisa trabalhar. Você precisa dormir para poder o seu corpo ter energia no dia seguinte. E eu sempre colhi com os meus 3 filhos resultados extraordinários nisso. Bom, eu acho que nesse assunto de exposição dos filhos nas redes tem uma diferença entre filhos muito pequenos, bebês, crianças pequenas, e filhos já um pouco mais velhos, assim. Eu acho que a sua filha é da idade do meu, que eles foram na mesma sala durante 1 ano, né? Foi, já há bastante tempo. O Lourenço está com 9, vai fazer 10. A Titi também. Então, o Lourenço e a Yolanda, que vai fazer 11 agora, eles já estão numa idade em que fotos, assim, triviais, coisa de cotidiano, prosaico, ou fotos que a gente fez com clara finalidade social, posamos uma foto, isso aí eu publico sem problema. Outras coisas que eles estão fazendo, que eu acho engraçado, não sei o que, outro dia o Louro estava fazendo uma imitação do Cristiano Ronaldo. Velho, era hilário. Mas eu mostrei para ele e ele falou, papai, não posta. Ele se sentiu... Sim. Ele não quis. Então, agora, eu já peço autorização. Por quê? Porque eu acho que uma criança pequena, ela ainda não tem noção do que é intimidade. Ela ainda não tem a consciência de que uma parte da vida dela deve ser preservada da vida social dos outros, Muita entendeu? gente não tem, sabia? Muita gente não tem até o fim da vida. Tudo bem, mas eu não posso fazer nada por ela. Não posso fazer nada por ela. Estão ganhando dinheiro. Mas... Bom, sorte delas. Sorte delas. Mas chega uma certa idade que a criança começa a construir uma noção de intimidade, já constrói uma vida social própria, com seus próprios amigos. Sim. As redes sociais começam a entrar nesse meio. E aí eu acho que a gente muda um pouquinho a política. Então, a minha política é diferente. Quem quiser ver minha gente, por exemplo, hoje eu posto mais foto, muito mais foto da Madá, vídeo da Madá, do que da Ioiô e do Louro. Outro dia a Ioiô até reclamou, falou, ela entrou no meu Instagram, falou, tem muita coisa da Madá. E eu falei, isso, né? ainda tem que lidar, como o Manuel falou. Exato. Mas eu expliquei para ela, falei, meu amor, você já está grande, você tem amigos que já têm rede social, então eu te pergunto. Meu amigo João, tem coisas que são fofuras, tem coisa que causa irritação. Qual é o tipo de conteúdo, assim, você que tem amigos, que tem filhos, você curte ver e qual tipo de conteúdo você fala, cara, isso aí merecia ser denunciado, que isso eu não curti, não? Cara, eu assim, como diz Francisco, fui o último na porrinha, então é meio tudo que foi dito assim. Eu acho que a gente tem que parar de ficar apontando o dedo, a realidade é essa. Eu acho que o amor, a gente tem... Perfeito, o que você falou é muito o que eu penso. A gente tem vaidade no amor, né? Quando a gente ama uma coisa, ou alguém, ou uma situação, a gente quer gritar para o mundo, a gente quer mostrar o quão orgulhoso a gente é. E eu acho que as pessoas, assim, filho
e cachorro, desculpa, Brasil. Eita. Eu não tenho filho, eu tenho cachorro. Mas eu sei como é que bate quando você vê aquele cachorrinho ali fazendo aquele negócio. Você tira aquela foto, você quer compartilhar. Com o filho deve ser tipo a mesma coisa. É assim que eu penso. Mas a realidade é que eu acho que qualquer coisa vale se for amor, se for legal, se não... Isso um pouco de não expor a criança, coisas básicas como o corpo da criança ser protegido. Sim. Isso, aliás, é uma coisa importante mesmo. Porque tem doente na internet, maluco, que qualquer coisa já... Uma vez eu postei uma foto da Ioiô, desculpa, João, assim, a Ioiô tinha, sei lá, 2 anos. Eu tava de calcinha, brincando, biquíni, sei lá, só com a parte de baixo. Postei uma foto, uma amiga minha que é advogada, na hora me ligou e falou, cara... Tira. Isso aí para, às vezes, numa rede internacional de pedofilia. Então, preservando o corpo da criança e preservando a intimidade da criança quando ela já consegue se comunicar nesse sentido, eu acho que um pai que sabe julgar o quanto de açúcar a criança pode comer, ou quanto ela deve brincar, ou quanta tela ela pode consumir, numa medida saudável, poste o quanto quiser. Eu acho que cada um sabe do seu filho. Se ele tem noção de como educar, ele tem noção de como postar seu filho. E eu acho que pais também têm essa função. Eu tenho um filho de 18 anos que, às vezes, eu como pai e como avô da menina, às vezes eu tenho que dar o toque para ele. Filho, acho que não. O quê? Às vezes ele tem uma foto que ele quer postar. Eu como pai, que já vivi um pouco mais... Ele é pai recente, é um adolescente. Ele com o filho dele. Exato, com a filha dele, a Lua, eu falo, filho, eu acho que essa foto não. Então, assim, eu acho que nós que somos avós dessas outras crianças e pai desses filhos que são pais, às vezes vale trocar uma ideia também, porque tem muito pai novo por aí que não tem essa vivência, entendeu? Como é que você controla o que eles estão recebendo, levando em consideração que vocês também bombam na internet, né? Bom, os meus filhos, em específico, eles não têm redes sociais, eles não usam redes sociais. E eu vou tentar manter isso até o máximo que eu puder. Pedem? Pedem, obviamente, porque os amigos já têm continha no TikTok, no Instagram. Então, é difícil também a gente... Isolar. Exato. Então, eu deixo eles verem alguma coisa quando estão ao meu lado. E, normalmente, a gente deixa 1 hora por dia no sábado e 1 hora no domingo. E depois a gente quer viver ao ar livre, brincar, fazer brincadeiras. Então, tem que distrair bastante para que não queiram pegar o tablet, pegar o celular. Mas foi uma coisa que eu e Bruno decidimos juntos, que eles não teriam redes e não ficariam nos aparelhos por muito tempo. Mas eu não consigo também controlar quando eles estão na casa de amigos, por exemplo, né? Graças a Deus, eu tenho uma troca muito legal com os meus filhos mais velhos, a Titi e o Blaise. Então, eles me contam muito do que acontece na casa dos amigos. E aí, a gente começa um diálogo de, isso que você assistiu, filho, não é legal, não é pra tua idade. Existem etapas, né? Então, se existe o YouTube Kids, filhão, é porque pra sua idade, tem uma razão. Né? Então, se você começar a assistir coisas, por exemplo, de medo, você vai começar a ter medo de ir ao banheiro sozinho. Você acha normal para um menino de 8 anos? Não, né? Então tá. Então, a mesma coisa é para esse assunto aqui. Então, a gente tem muito diálogo com as crianças e a gente está sempre de olho no que eles estão vendo. Agora, de casa para fora, eu fico mais tensa, mas eles ainda trocam muito comigo. Então, eu consigo controlar, mas eu morro de medo quando começarem a ter acesso a tudo. Quando você educa, conversa, faz com que a criança entenda, quando ela está fora do seu ambiente, a tendência é que ela reproduza o comportamento que ela tem perto de você, eu acho, entendeu? Tudo bem, a atração do amigo, do grupo, também pode ser forte, né? Mas, assim, é diferente de quando você meramente ordena. Não pode ver. Por quê? Porque não pode. Aí você não forma uma pessoa responsável.